Sobre esse assunto, a gente vai receber agora, para uma conversa esclarecedora sobre esse tema, o relator deste projeto na Câmara dos Deputados, o projeto que proíbe os telefones móveis, os telefones celulares no ambiente escolar. É o Renan Ferreirinha, que hoje ocupa o cargo de secretário de Educação do município do Rio de Janeiro. Renan, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente, com a nossa audiência do Poder Expresso. Boa tarde para você, primeiramente, e eu já começo te perguntando como foi para você ali, na relatoria desse projeto, tentar avançar com a ideia central, o objeto central ali do texto, e como foi a aceitação perante seus colegas, naquela época, seus colegas parlamentares? Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos os telespectadores do Poder Expresso. Hoje é um momento histórico para a educação brasileira. A gente consegue ter a sanção do que eu acredito ser o principal projeto educacional para esse século XXI, que é conseguir fazer um freio de arrumação nesse uso excessivo de celulares por parte das crianças, dos adolescentes. A gente tem observado essa epidemia a nível mundial, essa epidemia de distrações. E o que está em jogo é a infância das nossas crianças. A gente precisa fazer com que os nossos alunos estejam presentes nas escolas, estejam prestando atenção na aula, estejam interagindo na hora do recreio. Nós tomamos a decisão, em 2023, de começar a proibir o uso de celulares nas escolas do Rio, através de um decreto do prefeito Eduardo Paes, e colhemos ótimos resultados. Conseguimos ter melhorias em resultados acadêmicos e também na interação social dos alunos. No resultado acadêmico, a gente chegou a ter alunos aprendendo 50% a mais em matemática do que em escolas que não estavam proibindo. E na parte de interação social, menos casos de bullying, menos casos de agressão, ou seja, uma escola mais participativa, que possa ser mais inclusiva. E por isso que eu assumi o mandato de deputado, ao longo de 2024, mais de 10 vezes para buscar nacionalizar essa medida para que a gente conseguisse ter todas as escolas do nosso país também tomando essa decisão. E na Câmara dos Deputados, a gente conseguiu construir um raro consenso suprapartidário. Deputados de direita, de esquerda, de centro, que compreenderam que esse não é um assunto ideológico. Esse é um assunto que é uma grande urgência nacional. Nós precisamos fazer com que os nossos alunos estejam focados, estejam presentes, possam ter interação com os amigos, com os professores, com a escola, e não com o celular. Toda vez que o aluno recebe uma notificação, Jesus, é como se ele saísse da sala de aula. A gente perde a atenção desse aluno. E hoje, depois de termos aprovado, tanto na Câmara dos Deputados, o meu relatório, quanto no Senado Federal, nós temos a sanção do presidente Lula, junto com o ministro Camilo Santana, com outras autoridades e personalidades da sociedade civil, dando esse recado histórico e fazendo com que o ano letivo de 2025 já comece com essa lei sancionada. Deputado, para a gente entender, o senhor é suplente, né, de deputado, atua como secretário municipal de educação no Rio. O senhor falou que exerceu a titularidade do mandato durante 10 vezes ao longo de 2024. Foi especificamente para esse projeto. Foi isso. O titular do mandato recuou, falou, não, vou trazer aqui para exercer aqui a discussão, aqui a titularidade dessa discussão aqui dentro da Câmara dos Deputados. O meu suplente, o deputado Renan Ferreirinha, vai se licenciar lá da Secretaria de Educação para vir aqui conduzir esse trabalho de convencimento. Foi essa a estratégia política adotada aí a muitas mãos por vocês, foi isso? Jesus, nós fazemos parte no Rio de Janeiro de um grupo do prefeito Eduardo Paes, que nós temos diferentes deputados secretários, na saúde, como, por exemplo, o secretário deputado Daniel Sorães, como o secretário de Cultura, deputado Marcelo Calero, o deputado Pedro Paulo nas finanças, a deputada Lara Carneiro na assistência social e eu como secretário e deputado na educação. Então a gente tem uma alternância quando depende de um tema que está mais em voga no país. Como esse assunto, a partir do caso do Rio de Janeiro, ganhou um protagonismo nacional, a gente buscou trabalhar toda a nossa experiência no Rio, através dessa decisão do prefeito Eduardo Paes, compartilhando já com outras secretarias a nível estadual e municipal fazendo, e também porque o ministro Camilo Santana, o Ministério da Educação, acompanhou a experiência do Rio desde o começo.
Então, a gente tinha a experiência necessária para poder conduzir essa discussão no Congresso Nacional. Eu fui relator na comissão, né, na Câmara dos Deputados desse projeto, aprovando a Câmara dos Deputados e, em seguida, também contribuindo na aprovação no Senado Federal em tempo recorde. E agora a gente consegue ter a sanção presidencial para que a gente comece o ano letivo já com essa medida em curso. Deputado, claro que nas discussões vocês tiveram a oportunidade de conversar com muita gente que atua, né, no ambiente escolar, e o senhor, como secretário de Educação, o senhor tem propriedade para dizer. Qual é, na avaliação do senhor, o pior veneno que existe dentro do celular de uma criança no ambiente escolar? É rede social, é a comparação com um colega, é o joguinho ali? O que tem de pior ali no celular na mão de uma criança, de um adolescente, na avaliação do senhor? Tem diferentes situações, Jesus, mas acho que tem 3 delas que são muito importantes. Primeiro, o celular atrapalha a concentração. É impossível um aluno prestar atenção de forma plena, tanto na aula quanto numa conversa, numa interação com amigos, se está grudado na sua tela, você está isolado na sua própria tela. Então, isso é algo que a gente precisa, de fato, enfrentar. Segundo, existe essa atrofia social, trazendo esse aspecto mais do recreio e dos intervalos. A gente via os recreios cada vez mais silenciosos. E, em vez dos alunos correrem, brincarem, como que foi na nossa época, nas diferentes gerações que passaram por escola, brincando de jogar bola, de pique-pega, conversando, os alunos ficavam isolados. Isso atrapalha a convivência social, que é um aspecto fundamental da escola também. E terceiro, a rede social, a internet de maneira geral, na mão de uma criança, de um adolescente, sem ter esse acompanhamento, ele pode estar falando com qualquer pessoa ao longo do mundo e corre um perigo também. Então, isso é algo que precisa ser também acompanhado pelos responsáveis, pelos educadores. Da mesma forma que a gente não deixa os nossos filhos andando na Avenida Paulista, na esplanada dos ministérios, uma criança de 10 anos de idade, conversando com quem for, na rede social não pode ser terra de ninguém. Então, isso é algo que precisa ser combatido, isso é algo que precisa ser acompanhado e passar um recado muito claro. Nós não somos contra o uso da tecnologia na educação. Pelo contrário, na cidade do Rio, onde eu também exerço o papel como secretário de Educação, nós criamos o melhor modelo de escola vocacionada para a tecnologia, que são ginásios educacionais tecnológicos, que tem desde uma impressora 3D até uma cortadora laser, até tablets e celulares com uso pedagógico. A tecnologia tem que ser usada de forma consciente e responsável, porque, do contrário, ao invés de ser uma aliada, ela acaba se tornando uma vilã do processo educacional. Ó, brincadeira, deputado. Só para a gente entrar no clima aqui, isso é o que acontece, né? Realmente, e não são só as crianças, né, deputado? Muitos adultos, muitas vezes a gente está conversando aqui, né, com um colega, e aí a pessoa mergulha ali no celular e realmente é muito desconfortável, né? E quebra totalmente o clima, né? Enfim. Deputado, agradeço. Presença, né, gente? A presença. Tá presente, de fato, interagindo. Exatamente, a presença olho no olho aqui, o calor humano. Agradeço demais aqui pelos esclarecimentos. Sucesso aí na condução da Secretaria de Educação no Rio de Janeiro e até uma próxima oportunidade, deputado. Obrigado, Jesus. Obrigado à turma do Poder Expresso e que a gente possa celebrar esse grande momento para a nossa educação. E agora a gente vai para o Palácio do Planalto. Lá está Rafael Felício, nosso setorista na cobertura de governo federal, que acompanhou a cerimônia. Rafael, seja bem-vindo, boa tarde. Explica pra gente como foi aí o clima, né? Teve palavras de impacto ali por parte do presidente, ele discursou, teve a presença do secretário de Educação também, Camilo Santana, com a análise que você faz aí, no geral, de como foi a cerimônia de assinatura e a sanção presidencial desse projeto. Oi, Jesus, boa tarde a você, para quem nos acompanha aqui no Poder Expresso. Pois é, o presidente Lula sancionou essa lei hoje, né? Sancionou sem vetos, ou seja, a lei foi mantida da forma como foi aprovada pelo Congresso Nacional e o clima foi mais tranquilo, Jesus. Foi um evento fechado, a SECOM só abriu o espaço ali para os cinegrafistas fazerem imagens de apoio, os repórteres não subiram no salão onde esse evento foi realizado aqui no segundo andar do Palácio do Planalto, mas teve uma transmissão e o presidente Lula falou que a aprovação dessa lei, na verdade, foi um ato de coragem
dos parlamentares e também da política brasileira como um todo, tanto ele ao sancionar quanto o Congresso ao aprovar. Ele chegou a dizer que não tinha levado fé, né, que não acreditou que o Congresso fosse aprovar esse projeto, porque ele acreditou que os parlamentares poderiam ficar com receio de algum ataque na internet, algum ataque nas redes sociais. Ele até comentou sobre isso, falou que hoje um parlamentar, quando ele vai votar a favor ou contra uma lei, ele pensa 2 ou 3 vezes o quanto ele vai apanhar, entre aspas, nas redes sociais, o quanto que ele vai sofrer ataques ali por conta dos seus eleitores, também dos seus opositores, mas que a medida foi importante, segundo o presidente Lula, falou que é importante para a interação dos jovens nas escolas, né, para que eles tenham mais contato. E ele também falou, né, uma impressão dele ali sobre que o ser humano tem que viver em comunidade, que tem que ter conversa, tem que ter brincadeira, tem que ter toque físico, outras palavras dele. Então, ele se mostrou bem feliz com a aprovação, mas em alguns eventos no Palácio, o presidente Lula ele acaba falando sobre a lei que é sancionada, sobre o projeto que foi aprovado em si, ou sobre o evento em si principal, mas também acaba abrangendo outros assuntos. Nesse ele ficou bem focado ali no tema, né, o Jesus. Então hoje a gente não teve não teve alguma surpresa ou nada diferente assim no discurso do presidente, fora o que foi aprovado, né? O ministro da Educação, Camilo Santana, estava ao lado dele, também falou brevemente antes do presidente Lula, fez uma apresentação, apresentou alguns dados por ali também, mas depois o presidente Lula encerrou o evento com seu discurso, comemorando essa aprovação e fazendo também elogios ao Congresso, aos parlamentares que votaram a favor dessa medida, Jesus. Felício, enquanto o pessoal vai votando aqui, olha, a nossa enquete é a seguinte: você é a favor da proibição dos celulares nas escolas? Daqui a pouquinho a gente revela o resultado. Uma última pergunta aqui, rapidamente, Felício, girando os assuntos nesta edição do Poder Expresso, a dança das cadeiras ali, né? Mais especificamente na Secretaria de Comunicação Social. Temos o ministro Pimenta desembarcando. Queria saber se já há um destino certo para ele, se ele deve assumir uma nova cadeira dentro do governo federal e qual a expectativa para a posse do Sidônio Palmeira amanhã, que vai suceder Pimenta aí como ministro da Comunicação do governo Lula. É isso, Jesus. Amanhã o marqueteiro, o publicitário Sidônio Palmeira assume a SECOM, depois ali de alguma sequência de críticas do presidente Lula dos últimos meses com relação à comunicação do governo. Ele faz essa mudança na SECOM. O Sidônio Palmeira vai assumir, vai ter uma posse amanhã à tarde aqui no Palácio do Planalto, a cerimônia para oficializar a entrada dele na SECOM, aqui do governo. Já a manutenção sobre a dança das cadeiras, uma possível volta do Paulo Pimenta para algum cargo com nível de ministro, se falou há um tempo atrás que ele poderia assumir a Secretaria de Governo, que hoje é ocupada pelo Márcio Macedo. Teve esse papo também, né? No final do ano passado teve até um café com o próprio ministro Macedo. Ele acabou sendo bem sabonete, não entrou muito nessas questões, mas dos bastidores a gente escuta bastante essa possibilidade, né? Do Pimenta entrar ali na SECOM, no lugar do Pimenta entrar na Segovia, no lugar do Márcio Macedo. Então, a gente tem também outras possibilidades, né? Há mais de nomes que podem entrar. Um nome que é muito forte para assumir algum ministério, que a gente sabe que o ministro Rui Costa falou em alguma entrevista na semana passada que no dia 21 ou dia 20, o presidente Lula o governo deve anunciar algumas trocas aí nas pastas do governo, mas que ainda não tem forte assim alguns nomes que podem sair. Tem alguns nomes para entrar, né? Talvez não de imediato, mas a gente tem, por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um nome que deve acabar assumindo algum ministério. Ele que é um aliado próximo ao presidente Lula, foi um aliado importante para algumas medidas do governo avançarem no Congresso, apesar de muitos percalços que o governo enfrentou no Poder Legislativo. O Pacheco foi um desses aliados, ele, enfim, tem uma boa interlocução com o presidente Lula e ele provavelmente vai acabar assumindo alguma pasta, mas ainda não tem exatamente no radar qual pasta ele vai assumir. Isso deve ser conversado já nos próximos dias, até porque o dia 20 já está chegando, então eles devem começar a articular isso um pouco melhor a partir já dessa semana, Jesus. Rafael Felício falando ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Poder Expresso.
Até a próxima, meu amigo. Falou, Gés. Um abraço a você, um abraço à nossa audiência. Até a próxima.